A forma como você enxerga Deus determina como é que você vive. Se você tem uma visão distorcida de quem Deus é, a sua fé vai ser fraca, sua oração vai ser vazia e sua vida cristã vai ser frustrada. Mas quando você entende corretamente quem Deus realmente é, tudo muda. A sua adoração se torna mais profunda, a sua confiança se torna inabalável, a sua obediência se torna alegre. Hoje eu vou te mostrar 4 atributos essenciais de Deus que a Bíblia revela e que vão transformar completamente a sua perspectiva. Mas fica comigo até o final, porque o último atributo é o que mais gera confusão entre a maioria dos cristãos. Seja bem-vindo de volta à série Fundamentos da Fé Madura. Esse é o segundo vídeo da série desse mês de fevereiro que a gente está fazendo. Se você não viu o primeiro vídeo da série, onde nós falamos sobre a diferença entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus, eu recomendo que você clique aqui no card para você assistir, porque esse vídeo aqui de hoje complementa esse primeiro vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, me dê a chance aí de transformar a sua mente cristã. Ativa o sininho, porque todas as semanas de fevereiro nós vamos ter 3 vídeos por semana dessa série que vão construir uma base bíblica muito sólida na sua vida, toda segunda, quarta e sexta. Mas vamos direto ao ponto. O primeiro atributo essencial que você precisa muito entender é a santidade de Deus. E quando eu falo de santidade, eu não estou falando de perfeccionismo religioso ou legalismo. Eu estou falando de algo que é muito mais profundo e tremendo. A santidade de Deus significa que Ele é absolutamente puro, completamente separado do pecado, moralmente perfeito em todos os sentidos. Ele não apenas age de forma santa, mas ele é santo por natureza. Isaías teve um encontro com Deus que revela isso de uma forma muito impressionante. Em Isaías capítulo 6, nos versos de 1 a 5, descreve uma visão onde Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que 3 vezes a palavra santo? É porque no hebraico a repetição é usada para dar ênfase máximo. Deus não é apenas santo, Ele é santíssimo. Ele é a própria essência da santidade. E olha a reação de Isaías quando ele vê a santidade de Deus. Ele diz no versículo 5 assim: Ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus expõe o nosso pecado, não de forma condenatória, mas reveladora. Quando você realmente enxerga quão santo Deus é, você entende o quão profunda foi a graça dele em nos salvar em Cristo Jesus. E aqui está a aplicação prática. Se você não tem reverência a Deus, se você trata as coisas sagradas com leviandade, se você brinca com o pecado achando que não tem problema, você realmente não entendeu a santidade de Deus. Um Deus santo exige que nós também busquemos a santidade. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui não tem opção, é um mandamento fundamentado na natureza de Deus. Vamos para o segundo atributo essencial de Deus, que é o amor dele. E esse talvez seja o mais conhecido, mas também o mais mal compreendido entre as pessoas. No livro de 1 João, capítulo 4, diz simplesmente que Deus é amor. Não diz que Deus tem amor, mas diz que Ele é amor. O amor é a essência do ser de Deus. Tudo que Deus faz é motivado por amor. Até mesmo quando Ele disciplina a gente, é amor. Até mesmo a sua justiça é amor. Mas aqui está onde muita gente erra. O amor de Deus não é sentimentalismo fraco que ignora o pecado. O amor de Deus é um amor santo, lá no primeiro atributo. É o amor que nos ama demais para nos deixar como nós estamos hoje. João 3 resume isso perfeitamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus custou tudo.
custou a vida do Filho de Deus. E sabe o que isso significa para você? Significa que você nunca, em nenhuma circunstância, está fora do alcance e do amor de Deus. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, no versículo 38 e 39, dizendo assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada separa você do amor de Deus se você está em Cristo Jesus. Se você está gostando dessa série que eu criei aqui e se esses atributos estão ampliando a sua visão de Deus, deixa um like aqui nesse vídeo. E outra coisa, se inscreve aí no canal, porque na sexta-feira a gente vai fechar a primeira semana com o terceiro vídeo da série, falando sobre como ouvir a voz de Deus de forma bíblica. Agora vem o terceiro atributo, a justiça de Deus. E esse aqui incomoda muita gente porque nós vivemos numa cultura que relativiza tudo, mas a Bíblia é muito clara. Deus é perfeitamente justo. No Salmo 89, no verso 14, diz assim: retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Amor e fidelidade vão adiante de ti. A justiça não é um atributo secundário, é o alicerce do trono de Deus. E isso significa que Deus não passa a mão na cabeça do pecado. Ele não ignora a maldade. Ele não faz vista grossa para a injustiça. Todo pecado será julgado. Toda conta será cobrada. Isso deveria nos assustar de certa forma se não fosse por Jesus Cristo. Porque a justiça de Deus exigia pagamento pelo pecado, só que Jesus pagou, glória a Deus por isso. Na cruz, a justiça de Deus foi completamente satisfeita. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, que Deus apresentou Jesus como sacrifício para demonstrar a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Agora você consegue perceber a beleza disso? Deus não abriu mão da justiça para nos salvar. Ele satisfez a justiça dele através de Jesus Cristo. Então, quando você está em Cristo Jesus, a justiça de Deus não te condena mais. Ela te protege. Ela garante que todo mal contra você será julgado. Ela garante que, no final, tudo será acertado. E isso deveria, pelo menos, te dar esperança de que mesmo quando você vê injustiça ao seu redor, Deus está no controle daquilo e um dia Ele vai fazer justiça perfeita. Agora nós chegamos finalmente no quarto atributo, aquele que gera mais confusão nas pessoas, a soberania de Deus. E eu preciso ser muito cuidadoso aqui porque esse atributo é mal usado por muita gente de formas que ferem as pessoas. A soberania de Deus significa que Ele tem autoridade suprema sobre tudo. Nada acontece fora do seu conhecimento ou fora do seu controle. Isaías capítulo 46 diz assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. E isso é soberania absoluta. Deus não está tentando fazer as coisas funcionarem, mas Deus está executando um plano perfeito que já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, no verso 11, diz que nós fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas, não é algumas coisas, são todas. Mas aqui está onde as pessoas costumam tropeçar. Se Deus é soberano sobre tudo, Ele é culpado pelo mal que existe no planeta? Ele é responsável pelo sofrimento? E a resposta bíblica é não. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A Bíblia ensina as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, José entendeu isso perfeitamente. Depois de tudo que os irmãos deles fizeram com ele, ele disse em Gênesis capítulo 50, no verso 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos de José foram responsáveis pelas maldades deles, mas Deus soberanamente usou aquilo para propósitos bons. E você sabe qual que é a aplicação prática disso para a sua vida? Você pode descansar.
Você não precisa viver ansioso ou ansiosa tentando controlar tudo. Deus é soberano. Romanos capítulo 8, verso 28 promete assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De novo, todas as coisas, até as coisas ruins, até as coisas que você não entende. Deus está trabalhando. Agora, quando você junta esses 4 atributos, algo poderoso acontece. A santidade de Deus mostra por que você precisa de salvação. O amor de Deus te mostra que Ele proveu a salvação. A justiça de Deus te mostra como a salvação foi conquistada. E a soberania de Deus te mostra que a sua salvação está segura. Você consegue ver como esses atributos trabalham juntos? Um Deus apenas santo seria inatingível. Um Deus apenas amoroso seria permissivo demais. Um Deus apenas justo seria aterrorizante. Um Deus apenas soberano seria distante de nós. Só que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, é perfeitamente santo e amoroso. Ele é perfeitamente justo e misericordioso. Ele é perfeitamente soberano e pessoal. Ele não sacrifica um atributo pelo outro. Ele expressa todos os atributos perfeitamente ao mesmo tempo. E isso muda tudo, completamente tudo na sua vida prática. Quando você está em pecado, a santidade de Deus te convence, mas o amor de Deus te acolhe no arrependimento. Agora, quando você está sofrendo injustiça, a justiça de Deus te garante que haverá acerto de contas e a soberania de Deus te garante que nada está fora do controle dele. Quando você está com medo do futuro, a soberania de Deus te dá paz e o amor de Deus te garante que o futuro que ele planejou para você é bom. Eu quero, de novo, como no vídeo passado, te fazer algumas perguntas práticas agora. Qual desses atributos aqui você tem mais dificuldade de aceitar ou de entender? Qualquer que seja o atributo, eu quero que você saiba que não tem problema ter essas lutas, mas não fique parado nessas lutas. Busque na palavra, ore pedindo revelação, converse com outros cristãos mais maduros, comenta aqui embaixo pra gente conversar, mas deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai entender completamente tudo sobre Deus. Isaías capítulo 55 deixa isso muito claro quando ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Deus é infinito, você é finito, eu e você. Sempre haverá mistério de Deus para nós, mas mistério não significa contradição, e não entender tudo não significa que você não pode conhecer o suficiente sobre ele. Minha luz apagou aqui do lado, mas eu vou continuar assim mesmo, acabou a bateria. Deus se revelou na sua palavra, Deus se revelou em Jesus, e o que ele revelou é suficiente para você confiar nele completamente, mesmo quando você não entende completamente. Então, só recapitulando aqui os 4 atributos essenciais: santidade, que nos mostra o quão grande foi a graça de Deus; o amor, que nos mostra o coração de Deus por nós; a justiça, que nos mostra que o mal não fica impune e que Jesus pagou a nossa dívida; e a soberania, que nos mostra que nós podemos descansar, porque Deus está no controle de tudo. Depois de amanhã, na sexta-feira, a gente vai fechar a primeira semana, como eu falei, e nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus de forma prática e bíblica, mas sem misticismo. Se fosse você, eu não perdia, porque realmente vai ser um divisor de águas aí na sua fé. Se inscreva no canal, ativa o sininho e salva essa playlist que a gente está fazendo aqui, compartilha com as pessoas também, porque essa série vai te equipar como nenhum outro conteúdo aí que você vai procurar na internet. Deixa aqui no comentário também qual desses 4 atributos aqui mais impactou você, qual foi a maior revelação para você hoje. Eu quero saber porque, de novo, eu quero orar por você. Que Deus abençoe sua vida e até sexta-feira.